Eternamente louvado. Meus queridos e amados irmãos, saudações em Cristo Jesus, ou a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez estar aqui com os irmãos, desta vez com a grande responsabilidade de transmitir-lhes a palavra de Deus. Seja a glória de Deus, eternamente de Deus. Trago saudações do pastor Alex Dias, meu líder, pastora Diva. Deus levantou este casal para abençoar a minha vida e abençoar a todos nós. Eu gosto de sempre onde passar trazer a saudação e a bênção dos meus líderes. Louvar a Deus pela vida desse grande homem de Deus, um irmão, pela qual eu tenho uma admiração grandiosa, pastor Fabrício, sua muito digna esposa, permitam-me dizer pastora Denise, porque pastoreia ao lado do seu esposo, no exercício da função. Esse casal que tem sido alvo da minha admiração. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado pela confiança de poder me permitir que use o seu púlpito, né? O púlpito que Deus entregou na sua mão, e a confiança tem que confiar para que eu possa falar. Deus abençoe a sua vida. Ao presbítero irmão Bruno, sua mãe digna família, digna esposa, o irmão Bruno, presbítero, trouxe uma palavra aqui abençoadíssima. Gostei muito da introdução. É melhor o caminho apertado, mais com luz, do que largo e escuro. Essa é uma verdade irrefutável. De todas as palavras que o Senhor trouxe, eu concordo em grau, gênero e número. Salvo exceção uma, me permita, eu tenho que discordar. Infelizmente, eu vou ter que discordar. Você tem suas razões, mas a mulher mais linda dessa vida está aqui na minha frente. Essa ganhou meu coração, minha esposa. Isso aí, irmão. A Bíblia é a verdade irrefutável, mas eu concordo até porque eles não conheceram. Moisés escreveu os primeiros livros e disse que Eva era a mais bela entre as mulheres, porque Moisés não conheceu esse negócio aqui. Meu Deus, Eva ia sentir inveja dela. Olha o pecado dentro do paraíso. Ainda bem que você não estava lá. Eu ia arrumar uma briga com Adão danada. No de número 5 de Lucas, se você pode ficar em pé, fique em pé para que façamos a leitura. E vou ler também o capítulo 3 de Êxodo e o versículo de número 5. Diz assim Lucas: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram tudo. Deixaram tudo. Aleluia. E o seguiram. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3, o verso 5. E disse Deus, aqui Deus está falando com Moisés na ocasião do Monte Horebe. Eu ia ler todo o texto aqui, como a direção foi para outro texto, então eu li o texto de Lucas, porque eu me basearei em Lucas, mas eu leria todo o texto aqui, mas eu espero que você tenha conhecimento desse texto. E disse Deus a Moisés: não te chegues para cá. A King James diz: não te chegue para perto daqui. É diferente de chegar aqui para perto daqui, porque aqui ele já estava, lá ele já estava. Tá? Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus, eu li a tua bendita palavra, se ela verdade na minha boca, usa-me como instrumento para transmiti-la ao teu povo. Não permita, meu Deus, que eu venha falar algo de mim mesmo, palavras vazias, conhecimentos humanos, que não trazem nenhuma evolução espiritual à igreja, mas seja a palavra de Deus na minha boca, em o nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém, diz amém. Amém. Diga para alguém que está do teu lado, antes de tomar assento: esta palavra é minha. E toma assento. Essa palavra é minha. Minha essa palavra. Eu entrei em conflito na escolha do texto, porque tanto Moisés quanto Pedro, porque é a chamada. O que está no meu coração para pregar hoje é sobre chamada, o chamado de Deus. E tanto Moisés, embora são épocas diferentes, contextos diferentes, culturas, embora é a mesma nação, mas a distância tem muita cultura diferente. Moisés criado dentro do Egito, Pedro criado dentro de um sistema romano, porque Roma dominava a região da época. Então, culturas distintas, entretanto, duas pessoas com um chamado. Meu Deus. Duas pessoas com um chamado. O chamado é um, mas eu estou vendo duas pessoas. Um chamado e duas pessoas. E o engraçado, antes de ir para Lucas, que eu quero ficar em Lucas, meu coração foi mudado aqui, mas para não perder o que estava aqui em Moisés, o engraçado em Moisés, porque Pedro também, essa situação, Moisés, você conhece, foi o libertador de Israel. Foi o instrumento que Deus usou para tirar Israel do Egito. Moisés estava frustrado, ele desistiu do chamado. Moisés foi o indivíduo que desistiu do chamado. Vou dizer de novo, porque essa palavra é para alguém. Deus me trouxe aqui para falar com você. Moisés era uma pessoa que sabia quem era Deus, sabia por que ele nasceu, sabia qual o livramento Deus havia dado a ele. Moisés tinha pleno conhecimento, tanto que tentou fazer, mas não conseguiu. Meu Deus.
tentou fazer e desistiu do chamado. Meu Deus. Cutuca alguém, porque a pessoa que Deus está falando está do teu ladinho. Cutuca aí e diz, olha, Deus está falando com você. Você pode ter desistido, mas Deus não desistiu do chamado. Aleluia. Meu Deus. 40 anos depois, Deus vai achar Moisés no Horebe. Só estou dando uma palhinha porque eu não vou pregar, vou para Pedro, vou focar em Pedro, só uma palhinha. 40 anos depois, Deus achou Moisés no Horebe. O Horebe era um lugar costumeiro de Moisés frequentar. Ele ia em Horebe inúmeras vezes. Ele usava Horebe para apacentar o rebanho do seu sogro. Era comum. Até o dia que Deus achou ele. Ai, meu Deus, eu não sei quanto tempo faz que você corre de um chamado. Mas Deus vai achar você, nem que seja no Horebe. Está longe, está lá, está longe. Meu Deus. E Deus acha ele. E quando Deus acha ele, um fenômeno acontece. Que foi um arbusto, uma sarça ardendo em fogo que não se consome. Meu Deus. E aí Moisés se toca. Moisés percebe. E disse, eu vou me virar para ver o que é isso. Então, eu vejo no caso de Moisés, percepção. Você tem que ter percepção. Tem gente que pode cair o mundo, ele não está entendendo. Deus está falando, ele não está entendendo. Deus dá sinais, ele não entende. Deus usa pessoas, ele não entende. Parece que é um espírito de Balaão. A mula tem que abrir a boca para falar com ele, senão ele não entende. Deus fecha a porta, ele não entende. Deus arranca as coisas dele, ele não entende. Ei, Deus está clamando pelo teu chamado. Aleluia. Tem muita coisa que acontece na sua vida e você não sabe por quê. Irmão, tem que cair a ficha. Moisés frequentava o lugar costumeiramente. Mas a ficha caiu, não. Tem coisa estranha acontecendo. Eu vou me aproximar. Porque tem coisa para você perceber mais claramente. Olha o caminho iluminado aí. Mais claramente, você tem que estar mais Próximo. mais Perto. mais Perto. perto. Tem gente que está com medo de falar, porque está meio longe. Não, estou pisado, pastor, eu vim aqui para ganhar dinheiro mesmo. Igreja, quando eu voltar para o Brasil, não, Deus quer você mais perto. Não tem tempo, Deus quer você mais perto. Tem coisas que são sinais emitidos, mas Deus só vai se revelar a você quando você estiver mais perto. Aleluia. Já ouvi Deus falar de oração aqui. Já ouvi Deus está falando com você. Há um chamado na tua vida e você precisa chegar mais Perto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Por que você corre? Porque você fica longe. Aham. Tem gente que fica 3 meses, 4, o inverno inteiro, ou o verão inteiro, sem ver o cidadão. De vez em quando ele aparece. Voltei, rapaz, pensei que você tinha sido deportado. Sangue beijador, tem problema, pastor. Estou trabalhando aqui, ei. Deus quer você mais perto, mais perto. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus. Então, se é para estar mais perto, eu vou estar. Porque mais perto as coisas se revelam, se resolvem, se revelam. Então eu conheço Deus, eu vou ver a manifestação de Deus quando eu estiver mais. Perto. Deixa Ele falou, eu vou chegar perto. Aham. Quando ele fala que vai chegar perto, Deus dá um brado. Não te chegue para perto daqui. Não dá para entender não, né? Meu Deus. Primeiro, você tem que entender que o lugar que você está pisando é... Você sabe o que significa santidade? Separado. Separação. Reservado para um propósito divino. Meu Deus. Então, o lugar que você pisou
tem um propósito. Não, deixa eu explicar, porque tem gente que não entende o sinal. Ele tem que chegar mais. Ele está um pouquinho longe, entende? Está longe, não lê Bíblia, não ora, não vem para os cultos, não vem no ensinamento. Ele está meio longe ainda. Tem 40 anos de crente, mas ainda não pega as mensagens no feeling. Então eu vou explicar. Isto. Deus está dizendo o lugar é santo, quer dizer, eu trouxe você para cá com um propósito. Aleluia! Glória! Mas faz 40 anos, eu costumei trabalhar assim, eu lido assim, eu sei o que é América, 40 anos, mas há um propósito. Então se há um propósito, há uma santidade no lugar que você está. Grande Deus. Que ele nunca ouviu isso? Tira a sandália dos teus pés. Meu Deus! Quer chegar mais perto, Moisés? Quero. Eu quero entender o que está acontecendo. Então tira as sandálias dos pés. Ele sempre foi ali. Ele sempre andou ali. Ele sempre esteve ali. Mas agora Deus está revelando um Propósito. E aí Deus fala, eu quero que você tire as sandálias. Para Deus revelar o propósito na tua vida, tem coisas na tua vida que você tem que take away. Você tem que jogar fora. Você tem que tirar da sua vida. Tem coisas que você tem que se libertar delas para que Deus manifeste o propósito na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Moisés tem chamado, mas tem que abrir mão de alguma coisa. E começa onde? Nos pés. Ninguém sobe ao Horebe, meu irmão, no monte, descalço. Mas agora Deus quer Moisés descalço. Porque no tempo antigo, no tempo de Moisés, o contrato, o direito de propriedade, era sinalizado pelos pés. Quer conhecer uma pessoa dos tempos de Moisés? Olha para o pé. Aí tem várias figuras de linguagem. O tipo de sapato, a marca do sapato, o tipo de couro, o jeito. Mostrava quem a pessoa era. E uma pessoa absolutamente sem nada, uma pessoa que andava descalça. Então Deus está tirando, tira a sandália dos teus pés, é descalço de si mesmo. Eu já ouvi Deus falar aqui. Ah, eu vim pra cá, aleluia, eu agora assim estou dominando tudo, eu sou eu, por mim, para mim, e de mim é todas as coisas. Tira esse sapato logo do teu pé, rapaz. Não, porque eu agora eu falo inglês de trás para frente, de trás para trás, e eu sou assim, aleluia, e eu vou, e eu faço, e acontece, eu já tenho meu green card, e tá saindo aí meu documento, e eu vou fazer. Tira a sandália dos teus pés, você não é nada, você não tem nada, Deus é, Meu Deus pode, Deus. Deus tem, Deus faz. Tira de si mesmo, myself. Meu Deus. Me ajuda a pregar aí, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Deus, Jesus. Diga para alguém que está do teu lado, você não é nada não. Desculpa, mas você não é nada não, filho. Meu Deus, sou nada não. Eu não sou Deus nada. quer te usar. Deus vai te Nadinha, usar. nada, Mas você nada. não é nada. Porque tem pessoas, porque tem um talento. Existem duas coisas dadas por Deus. Que o cabra morre com ele. Mesmo desviado, ele vai para o inferno com ele. Verdade. O que é? Quem acertar vai ganhar o carro do pastor se ele der o dedo. Não acerta não. Eu só tenho ele. O que é? Dom. Dom e vocação. Yes. Então, camarada com dom e com vocação, meu irmão. Aleluia. Eu tenho, eu faço, terra. O cara tem o dom e a vocação. É de Deus. Então Moisés tinha esse perfil. Mas Deus está falando, você não é nada. Tira e entenda que a glória é minha. É eu que faço, eu que tenho, eu que separo. Eu que opero. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E Moisés então tirou. Se é para tirar, tira. Tira o orgulho. Tira a soberba. Tira. Eu vou te enviar, eu vou fazer, eu vou revelar, mas tira. Meu Deus. Bom, como Deus mudou o texto, eu só uma linha, deixa eu voltar falando, porque eu estou com vontade de ficar em Moisés. Tava tão gostoso. Tá bom, Jesus.
Eu aprecio o copo bonito aqui, meu irmão, mas eu preciso de água sem gelo. A moda americana. Se eu tomar gelada, acaba com a garganta. Em Pedro, Lucas capítulo 5, eu vejo uma situação similar a Moisés. Por quê? Analisemos o texto. O crente ainda tem Bíblia, não tem? Glória a Deus. Olha aí. Não, pastor, aqui é a América, aleluia. Então tira essa parte, irmão. Tira essa porcaria do teu pé em nome do Senhor Jesus. Volta para a Bíblia. Aleluia, Deus. Não, pastor, aqui a gente é bizarro. Deus vai começar a tirar coisa da sua vida e você não vai entender até você chegar perto aonde Ele quer que você esteja. Porque a tua vida tem um propósito. Você está aqui por um propósito. Deus te trouxe para um propósito. Aleluia, Deus. Você pode ter desistido, abrido mão, largado, mas Deus está te achando esta noite e vai trazer você de volta. Faraó não vai saber quem você é, o povo não sabe quem você é, mas você tem a vara de Deus nas tuas mãos, e isso aqui vai fazer milagres. Aleluia. Glória a Jesus. O texto do capítulo 5 fala do início do ministério de Jesus. Jesus, gente, você sabe quem é Jesus? Glória a Deus. Eu poderia definir Jesus de várias maneiras e usar tantas palavras. Mas eu vou straight the point. Deus encarnado. Deus em carne e osso. Uma palavra simples. Deus querendo agir. Deus querendo ganhar almas. Deus querendo pregar. E a multidão querendo Ouvir. Glória a Deus. O capítulo 5 começa assim. Deixa aí. E a multidão apertando. Você sabia que tem gente aqui nessa nação com sede de Deus? É. Com vontade de uma palavra? Tem mesmo. Com vontade de ouvir? À beira de um suicídio? À beira de um homicídio? À beira de acabar com a própria vida? À beira de soltar o pau da barraca e voltar para trás? Esperando uma palavra da parte de Deus. E Deus sabe quem é e onde estão. Jesus. Aí eu vejo um Deus encarnado, Deus em carne e osso, real. E a multidão apertando. Aí ele vê, verso 2, alguém lê para mim, só o primeiro, só a primeira fase. E viu estar 2 barcos junto à praia. Segura aí. Ele viu quem? 2 Quantos barcos? 2. Você vai me ajudar a pregar? Para a pessoa não ficar com raiva só de mim, vai ficar com raiva de você também. Cutuca alguém e diz, você não é único, não, viu? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei, Deus está me dando a palavra, vocês me perdoam, pastor. Fica à vontade. Fica à vontade. É continuação do que o pastor. Larga a mão de ser bobo, que você não é a última bolacha do pacote. Thank you. Meu Deus. Aham. Tem gente que acha que se a mulher largar dele, não encontra ninguém mais. Larga a mão de ser bobo. Tem outro que acha que se o marido largar dela, acabou a vida. Larga a mão de ser besta. Que esperto. De vez em quando ficou rodeando lá em casa. Tá pensando que, aleluia, te conquista é hoje. Aleluia, é, irmão. Porque eu leio Bíblia. Tinha uma mulher na Bíblia que o nome dela significa a mais bela dentre as mulheres. Não tinha, ela era a mulher. O nome dela, rainha, Vasti, a mais bela entre as mulheres. E o rei, minha mulher não tem lá, falou pros caras, não, que minha mulher é mulher, rapaz. Aí cada um, você sabe que em festinha de homem, cada um quer contar vantagem, né? Nós somos assim. Aonde só tem homem, você não viu? Eu comprei um carro, olha, automático, hidráulico e tal. Aí eu disse, você não viu o meu, rapaz, suspensão, olha,
Ih, rapaz. O cara fica contando vantagem. Como na época de Assuero não tinha carro, então era minha mulher, se ele fosse lá do Ceará, sei lá, da Orrente, minha mulher, rapaz, não sei bem aquela safada. Minha mulher que é a mulher de verdade, igual nós dois aqui, entendeu? Minha mulher lá, mais bela. E eu digo, não, é a minha. Então, Assuero estava nessa disputa. Meu Deus. E aí eu penso, a Bíblia não diz, ô pastor Fabrício, eu estou pensando. Como diz o filósofo, penso, logo Existe. Então eu estou pensando. E os caras olham, rei, desculpa, eu sei que o senhor é rei, todo respeito. Ai, o senhor não viu minha mulher, ela é coisa do outro mundo. Se ela tivesse 2 dedos, ia dizer que veio de ET, de outro rei. Ah, minha mulher. Aí o rei então diz, não, manda chamar a Vasti. Eu quero ela aqui, que eu quero mostrar para eles a beleza dela. Aí foi lá chamar e ela se achava a última bolacha do pacote. Ô dona Vasti, aleluia, seu marido mandou, tá lá na festa. E tá uma concorrência danada, tá todo mundo falando, minha mulher é mais bonita, minha mulher. Então o rei mandou você botar aquela coroa, aleluia, que ele comprou em Paris, pra ti, aleluia, tô usando palavras minhas, tá bom? Então o nego vai procurar Paris na Bíblia, não vai achar. Mas esse pastor não sabe aprender Bíblia, não. É usando minhas palavras. Comprou aquela coroa bonita, tá, mandou se apresentar. Você sabe o que ela fez? Vou não. Não, vamos lá, dona mulher, não, vou não. Fala pra ele que eu não vou. Sabe o que aconteceu? Quem conhece Bíblia aí? Glória a Deus. Perdeu. O rei arrumou outra. Não sou a favor, não. Eu sou a favor. Você casou, morre do lado da mulher. Mas estou falando que na Bíblia está escrito que os caras falaram, rei, agora como é que fica? E ele arrumou outra. Sempre tem uma Esther para tomar o lugar de Vasti. Mas eu não estou pregando sobre casamento. Estou pregando sobre chamado. Quantos barcos tinha? 2. Quantos tinham? 2. Então no texto está mostrando que você não é o único pacote ou a única bolacha do pacote. Sempre tem mais um. Sempre tem mais um. Mas sabe qual é a diferença? Porque Deus escolheu você. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Agora você vai dar o troco na pessoa que te cutucou aí e diz, você não é o último bolacha do pacote, não, tá? Então você dá o troco agora. Eu sei que eu não sou o único, mas ele escolheu. Ele me escolheu, Jesus. Me escolheu, Senhor. Deus. Aí ele, olha que assim, e viu 2 barcos. Havia opção de escolha. Se você estudar Pedro, desde o perfil dele, da origem simples dele, e o perfil dele, sanguíneo e etc., complicadíssimo, de relacionamento, a ponto de Jesus uma hora dizer, Satanás, chamou Pedro de Satanás, para trás de mim, tu que não entende nada das coisas de Deus. Irmão, se fosse muita gente no nosso tempo aqui, pastor Fabrício, botava para trás, vou largar desse Jesus, que ele chamou de Satanás na frente de todo mundo, e teve um que ouviu e escreveu ainda para mim estar falando. Um dia Pedro chegou, Jesus, mano, era isso, o senhor está pregando pesado. Quer, Pedro? Quer ir embora? Vai, rapaz! O que é isso, Jesus? Jesus está nervoso, o que é isso? Pedro tinha todos esses perfis, eu não sei porquê, mas Jesus escolheu Pedro. Aleluia. Primeiro, você tem que entender que você não é perfeito. De vez em quando você tem que olhar para o espelho e dizer, você é besta, cara. Para você mesmo. Fala, Deus. Você não vale nada. E ao mesmo tempo, depois... Thank you, Jesus. Você me escolheu. Você me escolheu. Eu vou honrar o meu chamado. Eu vou cumprir o propósito da minha vida. Custe o que custar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ele escolheu de Pedro. Aí Pedro
A situação de Pedro, idêntica de Moisés. Pedro estava frustrado. Por quê? Porque ele estava lavando a rede, desistiu. Trabalhou a noite toda, ele mesmo fala no texto, e não pescou nada. E aí Jesus fala assim: ô Pedro, eu preciso usar o teu barco como púlpito para pregar o evangelho a esse povo que quer me ouvir. Aí Pedro se predispõe. Pedro empresta o barco. Jesus pegou o barco emprestado de Pedro. Para quê? Para pregar. Ele sobe no barco, se distancia um pouco e usa o barco como um palanque. Lembra daquelas cidades do interior no Brasil em que se fazia ar livre? Eu já fiz muito isso. Que o púlpito era a carroceria de um caminhão. Quem já viu isso? Você faz da carroceria do caminhão um púlpito. É exatamente isso que Jesus fez. Da polpa, do barco de Pedro, Jesus fez um púlpito para a pregação do evangelho. Agora preste atenção. Que tipo de barco era? Não era um iate ou um barco de passeio. Eu gosto de barco. Nunca tive, já andei, sou apaixonado e eu espero que um dia Deus me dê um. Amém. Mas não vai ser igual ao do Pedro, porque é um barco de passeio. O de Pedro era um barco comercial. E Jesus pega emprestado o barco comercial de Pedro. Em outras palavras, Jesus usa a empresa de Pedro. Não era lazer, era a vida dele, era o ganha-pão dele. E Jesus está dizendo: me empresta, que eu preciso usar. Pastor, que eu estou investindo aqui, eu tenho que fazer meu pé de meia, eu estou jogando dinheiro lá no Brasil, construindo. E Jesus diz: me empresta o que você ganha aqui na América, o teu trabalho aqui na América. Me empresta, eu preciso usar para ganhar almas. Aleluia. Tem gente que não empresta para demais nem os 10% e nem o tempo. Porque se for para faltar do trabalho para o culto, ele falta no culto. E Jesus está dizendo: para um pouco de trabalhar e vem para o culto, que eu quero usar você no culto. Aleluia, Deus. Diga para alguém. Eu sei que essa pessoa está do teu lado. Diga: você está trabalhando demais. Meu Deus. Eita, Jeová. É desse jeito. Por isso você ganha de menos. Vou dizer de novo. Eu orei aqui para o Senhor falar na minha boca. Então, segura aí. Fica com raiva dele. Você está trabalhando demais. Porque aqui na América o tempo vale dinheiro. 1 hora de trabalho vale dinheiro. O domingo vale dinheiro. E Deus está dizendo: deixa um pouquinho comigo do teu tempo, do teu barco. Tem outras pessoas que eu posso chamar no teu lugar, mas eu quero você. Aleluia. Existem outras pessoas capacitadas, mas eu quero você. É Deus. Aleluia. Não está fulano, ou está ciclando. Teve um irmão no Brasil, eu pastoreava uma igreja, e a gente uma dificuldade terrível. E o irmãozinho veio: pastor, vamos orar lá onde já, para Deus mandar uns empresários para ajudar aqui a nossa igreja. Eu olhei para ele: não, Deus não vai mandar um empresário para ajudar enquanto você não começar a ajudar. Não, pastor, mas é que o meu é pequenininho, meu salário. Mas é o teu salário que ele quer. Porque o de Pedro estava frustrado. É você que ele quer. Então tem gente que diz: não, Deus vai usar outro, usa outro. Deus tem outras pessoas que poderiam fazer muito mais que você. Mas eu não sei porquê. Ele escolheu você. Aleluia. Então para um pouquinho do que você faz para fazer para
Deus. Ele. E aí Pedro era o dono do barco e ele utiliza os funcionários. Porque o texto diz e eles foram, então é plural. Pedro não estava só. Pedro não estava só. Sim. Pergunta aí para alguém, me ajuda aí. Por que você quer fazer sozinho? É Até pra assustar, forte, meu irmão, até pra Jesus. assustar. Meu Deus. Por estar junto com alguém. Meu Deus. Até para se decepcionar. Se decepciona junto com alguém. Até para chorar, chora junto com alguém. Meu Eita Deus. Deus. A Bíblia diz chorar com os que choram e se alegrar com os que... Se alegram. E se eu chego perto de alguém está chorando triste, Né? eu vejo a pessoa triste, eu já cutuco minha esposa. E eu vou chorar também. Como é que eu vou ficar? Para obedecer, aleluia, porque vai chegar a minha vez. Chega, irmão, chega. Chega. Então Pedro não estava sozinho. Pedro envolve todos os seus funcionários a serviço de Jesus. E aí quando Jesus termina, Jesus disse, ó, mar alto. Não, peraí, Jesus. Como é que eu vou para o mar alto? Eu já pesquei a noite toda. Não, você pescou sem eu. Você fez sem eu. Agora você fez primeiro para mim. Eu usei teu barco agora. Então sobre a tua palavra eu vou. Aleluia. Uma coisa diferente, você pisar nessa América e tentar vencer na vida, ganhar dinheiro por suas forças. E outra coisa é você, Jesus usa o meu barco, usa o meu tempo, usa a minha vida. E depois Jesus ir com você para o mar alto. Vamos trabalhar. Vamos arrumar umas casas para fazer. Vamos arrumar um trabalho para fazer. E Jesus no negócio. Quero ver quem quebrar. É Deus. É forte, Jesus é no barco, Jesus. meu irmão. Bora pescar, Pedro. Eu tô no barco, rapaz. Você estava a noite toda. A noite todinha, Jesus. Mas eu não estava no barco. Agora eu usei o barco. Agora eu tô no negócio. Deus de mistério, aleluia. Jesus pode usar minha vida, mas meu dinheiro não, Jesus. Tem gente assim, né? Jesus pode usar tudo, aleluia, mas não, meu tempo, Jesus não dá, não. Chamado, rapaz, você tem chamado. Meu Deus. Deus está te chamando para um propósito. Meu Deus. Então vamos, eles foram. Eu não estou caçando o relógio aqui, não estou achando. Glória a Jesus. Deus. 15. Ah, então tá. Mas se dando sinal aí pra mim, porque senão eu, meu Deus, vamos dar o relógio aqui que eu não tô vendo. E eu vou indo embora. Aí ele vai pro mar alto. Quando vai pro mar alto, ele lançou a rede. Ele lançou a rede. Quando lançou a rede, quem está comigo diz amém? Amém. Ele estava acostumado a pescar, gente. Pedro era pescar. Ele estava acostumado. Quando ele lança a rede e ele puxa, a rede não vem. Meu Deus. Aí ele bota o pezinho, estou imaginando, na borda do barco. E aí o barquinho vai entortando. Aí chama os... Meu Deus, sabe? Pedro agora estava com Jesus na vida dele. Jesus usou o barco dele. E Pedro tinha uma palavra de Jesus. Pode ir que eu estou contigo. Você vai pescar. Sim ou não? Quem está comigo também? Sim. Ele tinha tudo para dar certo. Sim ou não? Sim. Mas mesmo tendo Jesus na vida, uma palavra positiva, uma garantia, se você fizer sozinho, até o que é bom dá ruim. É Deus. Vou dizer não. Eu sei que você vai pegar. Amém. E ele lançou e veio. E veio. Um negócio, rapaz, é peixe. Não, mas não tira da água. É. Tem muito peixe, mas
tira da água. Está na rede, mas não tira da água. Pastor, estou ganhando dinheiro, aleluia, estou ganhando dinheiro, mas vivendo como escravo. Pastor, aleluia, olha, eu tenho, mas vive como escravo. Para tirar da água é terrível. Aí você sabe o que ele fez? Quem acertar vai ganhar o carro agora do presbítero Bruno. Se ele der. O que ele fez, gente? Está no texto, nós lemos. Você lembra quantos barcos tinham? 2. Eram um ou dois? 2. Eram dois. Quantos foram escolhidos? Só um. Só o de Simão. Ele podia dizer, não, usura, né? Não. Jesus me chamou. O chamado é meu. Sai pra lá. É só eu. Ele podia fazer isso. Mas se ele faz isso, ele fica sem os peixes. A rede quebra. A rede rompe. E se não romper a rede, o barco vira. Ele afunda. Meu Deus. É bom. Mas se você fizer sozinho, dá errado. É, Jesus, meu Deus, é forte. Aí ele olha para os companheiros, está lá com o olhão comprido. O chamado era de Pedro. Deus chamou Pedro, sim ou não? Sim. E o outro estava lá, Deus chamou Pedro. Agora vou mudar um pouquinho, tá? De ângulo de visão. Tem uns com espírito de inveja, sabe? Pastor Fabrício chamou ele, né? O pastor da igreja, né? Tem mais dom que ele. Sei por que ele. Prega nada. E aí Deus vai te usando. Você lança a rede, vem os peixes. Porque nem isso aqui é a palavra dele. E o camarada com o olhão comprido. Ei, tem inveja do irmão, não. Diga, me ajuda a pregar quanto eu quero. Fica com inveja de mim, não, santo. Tem uns que é o seguinte, eu vou te dar o sintoma de inveja, porque todo invejoso não sabe o que é. Sabia disso? Chama o invejoso de invejoso para você ver, você arruma briga. Todo invejoso não sabe o que é e não admite ser. Meu Deus. Então vou te dar um dos sintomas do invejoso para você ver se você está com esse bichinho ou não. Quando você vê o teu irmão progredindo, também inveja. Pode repreender, vai repreender. Sai de mim, Satanás, em nome de Jesus. Quando a bênção do outro entristece você, inveja. Inveja. Aí, o outro lá com o olhão comprido. Pedro também, sem o invejoso, não ia dar certo. O cabra pode ser ruim, meu irmão. Ele pode não ser escolhido, pode não ter chamado, mas sem ele você não faz. Vou dizer de novo. É, Jesus, desse jeito. Meu Pai. A pessoa pode ser o mais despreparado da terra, mas sem ele você não faz. É, meu Deus. Jesus sabia escolher, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu já ouvi pregador dizer que Jesus escolheu errado. Discordo. Porque Jesus sabia quem ele estava chamando. Ele chamou quantos? 12. Na mesa ele diz, eu chamei 12. Mas um é um diabo. Será que Jesus escolheu errado? Ele sabia que... Não sabia. Mesmo Judas sendo um diabo, Judas foi necessário para cumprir um propósito. Meu Deus. Eu queria falar uma palavra, mas esse diabo na sua vida, esse diabo não é o chifrudo, não. Esse diabo é a pessoa. A palavra diabo no original significa o do contra, o contrário. Tá? Então esse diabo na sua vida é necessário. Meu Deus. Meu Deus. Tem gente que vai passar mal. Vai passar mal, mas Deus está me dando a palavra, eu vou dizer. Glória a Deus. Pedro olha e chama o outro barco.
Então, meu irmão, não fica, sabe, se remoendo, se doendo, porque o outro ganhou documento, porque o outro comprou, porque o outro está com green card, porque o outro... Não. A tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Aleluia. A tua hora vai chegar. Você não vai ficar de fora disso. Aleluia. Daqui a pouco tem uns irmãos aí falando um pro outro: irmão, você é um diabo na minha vida, mas com o propósito de Deus, eu não falo isso não, pelo amor de Deus. Eu estou encerrando. Aí Pedro chama o outro. Aí o outro barco vem ajudar. Quando o outro barco vem ajudar, eles dividem a carga. E todos os dois saem satisfeitos. Glória a Deus. Você sabe o que a palavra está dizendo? Aleluia. Together. Nós vamos cumprir um propósito juntos. Aleluia, Deus. Fica junto com a gente. Fica junto com a gente. A Resgate aqui em Ústria, fica junto com a gente. Aleluia. Tá? Pastor, não, vem junto com a gente. Vem junto com a gente. Vem junto com a gente. Tá? Vem junto. Não, pastor, não, vem junto. Sabe por quê? Se a chamada está na minha vida, você vai ser beneficiado. Aleluia, Deus. Agora, se a chamada estiver na sua vida, eu não vou ser um diabo na sua vida, não. Porque eu sei que se Deus chamar você, eu vou ser beneficiado. Aleluia. Não tem como perder. Glória a entende? Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga para alguém assim, ó, vamos andar junto. Diga. Vamos andar junto. Fala assim, ó, porque se a chamada for tua, Vou mandar junto. diga, se a chamada for tua, Se a chamada for se a tua. chamada for tua, Se a chamada for tua. eu vou ser beneficiado. Eu vou ser Mas se beneficiado. a chamada for minha, Mas se a chamada for minha, tenha certeza, tenho certeza. você vai ganhar muito. Você vai ganhar muito. A exclusão, irmão, só perde. Perde quem não tem chamado e perde quem tem chamado. Mas quando você entende que a união faz a força, quem não tem chamado sai do lucro. E quem tem chamado também ganha e ganha muito. Quem recebe essa palavra diz amém.